Tá vendo que embaixo de Galactic Federation tá seres de sexta densidade? O que é isso? Seriam... Nossa, mas aí não é nada inclusivo com o brasileiro, né? Ó, aqui tem a Federação Galáctica, tá? Em serviço do criador, do único criador infinito. Nossa, mas é muita teoria da conspiração. Marte, colônia de escravos, Jump Gate Portals, né? Portais de, sei lá, pulo espacial, bases subterrâneas. Esse aqui eu já ouvi o Monark falando, hein? Esse aqui eu conheço. Achei um. Já posso marcar no bingo? 19,5 graus? Que porra é essa? 22... Será que é 1922? 2022, ET e Humano Genetic Experiments Now Seas. Ixi, como é que é? Experimentos genéticos de ET e humanos agora estão cessados. Maldek mais Marte Ancient War, né? Guerra Antiga. Nós te cumprimentamos no amor e na luz do apenas um Criador Infinito. Hater Air 6D. Sphere Being Alliance. Como é que é? Um ser esférico, aliança do ser esférico, seria isso? Os aviários azuis, triângulo, Golden Triangle Headbeams, a cabeça, os seres triangulares, os seres da cabeça triangular dourada, ou dourados, né? Orbes azuis e esferas azuis. Por que que o cara tem uma... Caralho, mano. Teleporter, phase in, phase out, isso aqui tem no Magic, isso aqui eu sei, isso aqui tem no Magic. Gente, é muita coisa. Então, assim, quanto mais baixo, mais material, mais mesquinho. Quanto mais alto, mais espiritual, mais evoluído. Então, os nórdicos da Federação Galáctica, né, seriam esses seres super evoluídos. Gente, agora eu me senti intimidado. Isso é um conhecimento que eu não tenho, eu vou aprender. Que estariam apenas esperando uma autorização para entrar no nosso sistema solar e vir até o planeta Terra para fazer o planeta Terra evoluir para a próxima fase evolutiva, ter um despertar da consciência. O Champs... Bom, o nome do cara é... Não, então peraí, calma aí, deixa eu acompanhar o raciocínio. Então significa que existe uma federação intergaláctica, né? Que eles são mais evoluídos do que nós, porque eles estão numa dimensão muito superior, espiritual, né? E eles viriam aqui pra Terra pra trazer esse despertar intelectual até então, né? Despertar da consciência. Tô acompanhando, eu acho. Champ, tá? Eu tô falando Champs brincando aqui. O Champ, Champ Parini, ele acredita nisso. Ele acredita que o Sol vai dar um pulso assim, os americanos chamam de solar flare, né? Que é uma tempestade solar, um pulso eletromagnético. E isso vai mexer no DNA humano e vai fazer a humanidade evoluir para uma fase mais espiritual, mais consciente, menos violenta. Legal. Então terá um impacto ali, um solar flare, eu não sei, cara. Isso pra mim é movimento de Pokémon, tá ligado? Isso pra mim é movimento de Pokémon, cara. Os caras tão pegando todas as palavras inventadas dentro da cultura pop e falando, guys, e se na verdade isso daqui for um sinal daqueles seres intergalácticos que estão além da espiritualidade? Mas é lógico que eu tô falando isso pra fazer uma gracinha. Total respeito se isso for a religião de alguém. Aí acabar com as guerras, eu acho que isso vai ser o discurso do anticristo. O anticristo vai mandar essa, a gente chegou na nova era, a era de Aquários, a era de Horus, não sei o quê, a era de Apolo, Apolion, né? O Apolion Rising, né? O Abaddon. Né? Então, aí eu já não sei se entra na minha área de conhecimento, né? Porque, assim, Apolo eu conheço, é o deus do sol, né? É isso, mano. Que caralho, que confusão, cara. Eu acho que tem muito mais lore aqui que eu não consigo acompanhar. Ai, deixei mutado. Apolion Rising, né? O Abaddon. O Abaddon vai vir ajudar a gente aí. Você fala, pô, mas não é o destruidor? Não, vai destruir as coisas ruins e vai trazer o que é bom. Mas isso aí é uma discussão... Ó, legal, legal. Aqui eu já consegui pegar um gancho maneiro. Isso daí é algo a ser discutido, saca? Porque se de fato as coisas que estão engendradas dentro da nossa consciência, dentro do nosso sociocultural, dentro de todas essas noções que nós temos, né, que foram desenvolvidas processualmente devido à sociedade, e se todas elas estiverem erradas? E se a maneira como a gente explora nosso social, e se a maneira como a gente deixa certos seres humanos iguais a nós, tanto em espécie quanto em pessoa, sabe? E se tudo isso que a gente tiver desenvolvido sobre como lidar com outra pessoa diferente, seja a causa de toda essa energia espiritual negativa que a gente tem?
E se a suposição de que vai vir um destruidor, então, e acabar com tudo isso, ele vai destruir. Mas destruir a raça humana significa exterminar ela? Ou significa destruir as conquistas que até então ela fez? Porque e se a gente conseguisse destruir, de fato, boa parte do planeta Terra? E se, de fato, a gente conseguisse destruir completamente esses valores sociais? E se isso fosse uma possibilidade? Se, de fato, a gente fizesse um Abaton e ele viesse com essa proposta de, como ele diz, de um anticristo, né? Vamos colocar aí, dentro de outras palavras, um antissistêmico, né? Porque o anticristo só é contrário a Cristo, porque dentro daquele sistema do cristianismo, em que Cristo é a salvação, o anticristo seria a corrupção, já que a salvação é mais ligado a elevar a alma. Então, dentro desses quesitos, se nós considerarmos e pressupomos de que a humanidade já está caminhando dentro desse caminho corrupto, por conta da maneira como a gente desenvolveu socialmente, tanto individualmente quanto coletivamente em comparação aos nossos iguais, com certeza a possibilidade de um cara que vai vir destruir tudo, um cara não, né? Uma divindade que virá destruir tudo pra gente poder começar a construir de novo, não se torna distante da realidade. O Abaton tem nome, e já caiu em Nagasaki, já caiu em Hiroshima, e já caiu em 70% da Coreia do Norte como uma bomba de fósforo. Existem, essas destruições existem. Elas não se tratam de teorias da conspiração, as pessoas só estão dando outro nome, entendeu? Você fala, ok. Se minha avó tivesse roda, ela era bicicleta, né? Né não? Pois Até é. parece. E esse grande experimento genético aí, manipulação genética de humanos na Terra pelos grupos extraterrestres? Então, essa é a teoria dos antigos astronautas, que é aquela ideia do Eric von Däniken, né? Sim. Que eram os deuses astronautas, que esses alienígenas exauriram os seus recursos naturais e eles vieram para o planeta Terra para poder explorar os recursos. Só que eles chegaram aqui, tinha um monte de macaco, eles falaram, pô, os macacos não estão obedecendo às ordens, vamos fazer uma engenharia genética no macaco, transformar o macaco em pessoas para que eles possam trabalhar para a gente. Você vê como se torna um pouco perigoso essas ideias? Porque vejam, até então, eles eram macacos. Macacos, né? Eram animais. Você entende como ele tá fazendo uma distância? Não tô falando que Daniel Lopes, eu não tenho conhecimento de quem é Daniel Lopes, não estou fazendo uma crítica a Daniel Lopes, mas sim a construção dessas teorias da conspiração que Daniel Lopes está servindo como um porta-voz. Então não estou criticando o porta-voz, mas sim a mensagem que ele está nos trazendo. Colocado isso de lado, é interessante como a primeira coisa que eles falam é que quando não existiam seres humanos, eram todos macacos, eram todos animais. Cuidado! Então quer dizer que a gente precisou passar por um processo genético para chegarmos aonde estamos. Concordo que o processo pode ter sido genético, mas dentro da ideia de que a evolução é algo que mexe com a genética. Então, como a gente consegue desenvolver isso sem necessariamente olhar para isso de que o macaco só adquiriu a consciência porque, de alguma forma, o DNA dele foi engendrado com o de um ser superior. Então, por que a gente já não desenvolveu a linguagem logo no primeiro ano que a gente evoluiu? Por que a gente não desenvolveu a tecnologia no segundo ano que a gente evoluiu? Por que a gente não criou a sociedade nos primeiros meses que nós estávamos vivos? A gente talvez até tenha criado, né? É porque existem alguns registros historiográficos que dizem que os Homo sapiens sapiens só sobreviveram porque, diferente acho que dos os Homo sapiens só sobreviveram porque os Neandertais, que acho que dividiam espaço-tempo com eles andavam sozinhos. Então eles eram mais fortes, tinham um cérebro do dobro do tamanho, para aqueles que se importarem com isso. Tinham basicamente o dobro em tudo em quesito de comparação que você faria com os Homo sapiens, mas eles andavam sozinhos. Os Homo sapiens venceram porque eles andavam juntos. Então o quesito social, de fato, pode ser algo a ser levantado. Mas não acho que seja em torno de um alienígena que veio aqui, entregou um DNA e por causa disso. Eu acredito cientificamente que tivemos propostas evolutivas da natureza, em que fomos nos desenvolvendo e chegamos a ser o que somos hoje. E isso não foi um processo de noite e dia, não foi um processo de mês pro outro, isso foram processos de séculos, isso foram processos de milênios, entendeu? Eu só tenho medo desse tipo de assunto, dele acabar caindo pra eugenia, porque é muito fácil de se cair ali. Verdade. Então é um pouco a teoria do Alien, o oitavo passageiro, mas não prometeu, né? Sei. Prometeu, mas não cumpriu, né? E essas esferas azuis lá em cima do lado de... embaixo de Free Will. Blue Spheres, né? Feras azuis. Buffering Energies of Great Solar Flares. Aí você vê que são a energia que vem dos flashes solares. Então, dá um flash no Sol,
vem essas bolas azuis, elas vêm até a Terra, tocam nas pessoas, tipo Cocoon, lembra do Cocoon? Que Sim. eles saíam tocando nas pessoas e tal. Inclusive o cara pegou uma Cocoon lá, né? Quem? No filme, no É, filme, pegou maluco, uma rola Cocoon. uma pegação, né? É. Que filme? Essas bolas de luz vindas do Sol tocando nos seres humanos alterariam o DNA e fariam a humanidade evoluir, né? Curioso, né, gente? É meio curioso. Porque, assim, dependendo do nível que você quiser estender esse tipo de argumento, isso já acontece, né? Porque as ondas solares chegam em nós e alteram o nosso DNA, entende? Mas não necessariamente pra pior ou melhor. Você tá entendendo? Mas alteram, sei lá, por exemplo, melanina, saca? A quantidade de melanina que uma pessoa vai ter, saca? Mas é tanta loucura, pra mim é tão fora da casinha, que eu só consigo ver o perigo desses argumentos quanto mais eles se desenvolvem. Porque não me parece uma conversa, assim, todo respeito ao Daniel Lopes, mas não me parece uma conversa natural de se ter. Saca? Eu gostaria de fazer uma alusão com as coisas do Epstein, de que é literalmente sobre isso que muitas vezes acontece, de que as pessoas elas ficam tão aficionadas sobre o que poderia, e quando acontece de fato, ninguém sabe o que fazer. Porque a gente tá aí com mais de 3.000 páginas no documento de Epstein. E a guerra no Irã tomou conta completamente de toda essa noção que estava acontecendo. Além de que tinham coisas ali que não foram divulgadas de verdade, saca? Tiveram nomes ali que foram cortados. E eram muito CEO, mano. Era muita galera rica, tá ligado? E isso fazia, assim, eu penso, né, daquela pontinha do iceberg das teorias das conspirações. Muitas vezes os ricaços fazerem essas festas exuberantes, onde a orgia era liberada, isso era uma teoria da conspiração. Depois que se tornou realidade, a gente descobriu que era pior do que a gente imaginava. Só que pra mim, o que me choca muitas vezes é o quanto isso é colocado na cara do povo e ninguém se importa. Ninguém se importa com o fato da gente ser comandado por um bando de pedófilos. Puxoline! Tá entendendo? Ninguém se incomoda com o fato deles estarem defendendo um maluco que tá fazendo políticas que estão vedando o crescimento e desenvolvimento de outros países, sendo que ele é um Puxoline! Porra, cara, tá entendendo? Fica difícil de se desenvolver sobre essas teorias da conspiração, porque tudo parece tão fora da realidade que quando ela se encaixa na realidade, não tem o que ser feito. E tem o que ser feito. Tem, mas esses caras da teoria da conspiração não gostam de fazer o que deveria ser feito, uma revolução. Essa nova fase evolutiva, né? O cara fala até em teleportation, né? Fase in-out. Isso. Vamos para aquela outra. Phase in e phase out, né? O que é isso? Lembra do Visão na Marvel? Sim, sim. Ele faz o phasing, que ele fica translúcido. Ah, é? Sabe quando o cara vai dar um tiro nele, alguma coisa, ele fica meio transparente? Ele não fica 3D, fica só um holograma. E é isso que ele tá falando ali. Até o teletransporte... Não, mas aí seria fade in, né? Não, é phasing mesmo. Phasing é de phase mesmo? É. Ele faz o phase, que ele dá uma minguada e ele... É como se o negócio... Aparece em outro lugar? O negócio tá 3D, aí ele vai... Olha, é óbvio que como isso é uma teoria da conspiração, a gente não tem muito traço com a verdade. Mas é sempre importante a gente lembrar que isso são ideias de Star Trek, por exemplo, de Star Wars, você entende? Não são necessariamente, são noções que podem existir dentro de uma física, dentro de uma conjuntura de regras que possam se aplicar? Não sei. Mas sabe o que eu sei? Que em muitos casos, a ideia de que se existe sobre essas noções da teoria da conspiração provém de cultura pop. Sejam de HQs, né? Sejam daqueles jornais obscuros, daquelas revistas obscuras. Se advém de pessoas que muitas vezes alguns eram jornalistas de fatos. Onde que começou a maioria dessas coisas? Com OVNIs. Se a gente quiser datar mais atrás, vamos começar com Drácula. Se quiser datar mais atrás ainda, vamos começar com lobisomens. Se quiser datar mais atrás ainda, a gente fala de Odisseia. Isso sempre aconteceu. Só que ainda tinham essas motivações de que você conseguia enxergar na realidade. Agora, você não enxerga na realidade. Você supõe sobre uma possível interpretação que a realidade te oferece. Entendeu como as coisas, elas foram pra um lado desnecessário? Agora não é mais aquela estrela que você vê brilhando muito. Nossa, cara, ela tá se movimentando. Caralho, se movimentou muito rápido. É um OVNI. Tem que ser um OVNI. Meu Deus. Saca? Não é mais isso. Se tornou uma parada de não. Pois veja bem. Existe esse cara da CIA. E esse cara da CIA também está nessa foto de 1948. E olha só o que tem aqui em 1948. Isso mesmo que você achava, uma velhinha. O que essa velhinha representa? Eu não sei. Mas sei que ela também está nessa pintura de 1848. E também está nessa escritura de 1700. E também veja aqui onde ela estava em 1499, apertando a mão, sei lá, uma princesa.
Caralho, quem é essa velha? É que ela, na verdade, é um viajante do tempo. Porque os viajantes do tempo, eles têm, sei lá, teleportação do phase in, phase out. E eles são permitidos pela Federação Intergaláctica de permutar entre o espaço-tempo sem sequer alterar ele devido às suas entrelações espaciais. Vai tomar no cu, tá ligado? Olha o quanto você teve que viajar pra me falar. Se você me mostrasse uma foto de uma parada andando muito rápido no céu, eu falaria, é um disco voador. Mas agora eu olho pra tudo isso que esse cara tá me falando e eu fico, caralho, esses caras não estão indo meio longe demais, não? Só pra teorizar sobre a raça humana? Vai virando 2D, aí some, e depois ele vai aparecendo em 2D e vira 3D. Tá. Entendeu? E é isso que acontece com os OVNIs também. Porque os OVNIs, às vezes, você só tá vendo ele em 2D, ele não tá totalmente na nossa dimensão ainda. Então, aí o que acontece, né? Dizem que, por causa disso, muitas vezes você consegue enxergar no nascer do sol e no pôr do sol. Porque ele tá phasing, ele tá no phasing in. Ele tá vindo pra nossa dimensão, mas ele ainda tá materializando. Tá. Só que devido à diferença do ângulo Que porra é essa? É Matrix agora, mano? O bagulho tá renderizando o sol ainda. Não, mas porra. do sol, o sol nascendo e se pondo, um negócio que tá meio cloak ali, como fala em inglês, tá meio camuflado, você consegue enxergar por causa do ângulo do sol, né? Então essas naves, elas não seriam de outros planetas, elas seriam interdimensionais e elas viriam para nossa dimensão nesse processo de phase in, né, virando 3D, e phase out, se desmaterializando. Aí na outra bola, Pra direita. colônia de escravos em Marte. Marte, né? Saidônia, que é a parte lá onde tem as pirâmides de Marte, né? Então tem vários estudos, várias fotos, né? Isso é uma parada que sempre me incomodou, sabe? Sobre o fato das pessoas dizerem que as pirâmides são feitas por alienígenas, saca? É meio delicado, cara. Você falar que as pessoas na época, porque a gente não tem acesso a como eles fizeram, eles não fizeram, foram alienígenas. Olha como existem vida fora da Terra, fazendo coisa dentro da Terra. Porra, pelo amor de Deus, né, mano? Eu acredito mais que os fazendeiros que estavam chapados de bebida tiveram sua fazenda zoada por adolescentes que estavam querendo fazer uma brincadeira de que aliens existem, do que propriamente que você ter que dar toda essa volta pra me falar que uma civilização que foi uma das maiores civilizações que já existiu no mundo, ela foi capaz de produzir uma maravilha, mas não. Isso daí que foi produzido por essa civilização aí, rapaziada, não foi alien mesmo. Nossa, e aquele negócio lá que tem nos Alien também, alien. Por isso que eles foram dizimados, inclusive. Ah, tá, não foi por causa da doença que alastrou eles durante a invasão espanhola. Não. Alien, foi alien. O rosto em Marte, né? É, Que aí tem o sarcófago dos faraós e tal. portais de Cara, Jump Gate. Marte é um planeta. Hein? Jump Gate Portals. Jump Gate, que é o Jump Room que eles chamam, né? Que é como se você entra num quarto ou numa sala, você fecha a porta, aí quando você abre, você sai em Marte. Caramba. É o tal do Jump Room. Caralho, eu conheço isso aí, é chamado elevador, né? Você entra, aí você olha assim, ele fecha, você tá no andar. Aí ele sobe, ou desce, né? Abriu, tá em outro. Nossa, phase in, phase out. Mas você falou, eu achei que você tava falando do John Carter. Porque o John Carter é um era filme assim. que ele vai pra Marte, né? Aí tem uma Sobe aí, Romer. Saidônia, Vênus, Deus Ra. a raça, aquela outra lá, a raça de construtores. Assim, eu não quero nem ir muito pra esse lado, mas se a gente pegar... Eu aposto com vocês. Se a gente pegar essa raça antiga de construtores, vocês acham que eles vão ser de que cor? Deixa essa no ar, tá? Ancestrais, Sim. mais de 2 bilhões de anos Deixa essa no ar. tem dessa idade, né? Uhum. O que você quer pontuar em alguma coisa? Então, ali tá falando Vênus. Ó, até DMT lá em cima. É. DMT Ó, o pro Tao cara. Te Ching, inclusive, eu tenho um amigo meu que ele é incrivelmente letrado na cultura chinesa, e ele fala que se tem o T aqui é porque é visão ocidental sobre o Tao Te Ching, que é Dao, com D, então, Tao Te Ching, tá? Porque o Dao, como você faz ele, né, como você se escrever, deveria se escrever na tradução literal, é com D, porque se fala Dao, e não Tao. Então aí a gente já vê mais um exemplo de como o Ocidente tentou se apropriar de culturas para explicar um misticismo. Né? Se a gente for falar dessa forma também, eu acredito que, procurando um pouco, vocês vão conseguir encontrar um livro maravilhoso falando sobre culturas gregas antigas, né? Da época ali da Grécia, da época de Atenas, dos jordânios, dos jônios, deles que usavam plantas medicinais
pra ficar chapadão, e curtir brisa, e ficar filosofando, e falando sobre a vida, e vendo coisa, e era normal, e isso era visto como um renascer espiritual de fato, né? A gente tem exemplos disso nas sociedades modernas, contemporâneas também, a gente tem nas sociedades indígenas, a gente tem nas sociedades xamânicas, então isso acaba sendo um reflexo da realidade, mas que muita gente acaba levando pra um lado que não é o que aquilo estava representando até então, mas é pegar você fazer um recorte daquilo pra se encaixar dentro daquilo que você quer mostrar ao mundo. E o cara conseguiria enxergar atrás da Matrix, né? É. Para além da Matrix, que você vê que isso aqui é uma fachada, né? Sim. Seria essa a estratégia. Vênus é um planeta muito importante porque Vênus está diretamente relacionado com o conceito de Cristo e de Lúcifer. Porque é a estrela da manhã, né? Gente, o catolicismo ele acabou mesmo com a nossa noção astronômica e astrológica das coisas, né? Porque até a Roma ali, quando começou a surgir o catolicismo, Vênus tinha a ver com amor. Ela era a representação da deusa do amor, né? Eu vou mostrar pra vocês o que é o mundo propriamente de Aristóteles, em que se é desenvolvido, sabe? Sobre essa noção. Por quê? Porque vocês têm que lembrar que Aristóteles foi o precursor do que a gente conhece por ciência até 1700. Então ali, quando Aristóteles escreveu tanto a metafísica dele, quanto a categorização da ciência e etc., a gente tem esse tipo de motivação, sacou? Deixa eu só achar aqui no coisa. Cadê? Aqui, é esse aqui, não é? Não, não é este. É esse aqui. Cadê? Página 50 e tantos, não era? Não, achei. Quem já bateu no PT? De teta nunca fugiu. Se tem anime da hora, ele vai. Então, Vênus é um planeta muito importante nessa simbologia do mundo espiritual. Sem falar que na Bíblia existe uma equivalência a anjos e estrelas. Nossa, eu tava mutado, mano. Inclusive, eu não sei se o Homer Nossa, vai baixar tomar isso, no é cu. bem